Diante do que tem acontecido esses últimos anos, você percebeu que o seu emocional ficou abalado? Você teve síndrome do pânico, ansiedade, se tornou um negacionista, ficou rebelde, andou refletindo sobre a sua vida? Se as suas questões forem emocionais, o programa de hoje é para você. No episódio de hoje, nós vamos tratar sobre as questões emocionais do tarô. A sugestão do tema de hoje, ela veio através de uma votação do Instagram, Rafa Ramoudi, está a descrição aí para vocês. A gente vai abordar temas como relacionamento, fobia, depressão, síndrome do pânico, crenças limitantes, crenças que fazem você se tornar uma pessoa mais paralisada, menos ativa. E o tarô vai apresentar determinados cenários de crises pela qual você está passando. É importante saber que quem convenciona uma consulta de tarô é o tarólogo. Para cada pergunta, a gente vai utilizar um tipo de método e vai adequar as cartas em cima daquele método. Lembrando que sempre é importante aprender a simbologia das 78 cartas, sabendo que as 22 maiores, elas são uma síntese, e depois nós temos 56, que vão ser uma ramificação, que são os naipes disso. Dentro do tarô, a gente também vai ver personagens, pessoas, fatos, situações. Todo o crescimento se dá pela dor. É importante aprender sobre o processo da dor. Importante refletir sobre o processo de rejeição, importante refletir sobre o processo de frustração, importante refletir até que ponto você pode avançar e refletir até que ponto você tem a capacidade de assumir a sua própria escolha e mudar a sua vida. Evidentemente, existem cartas que vão dar esse despertar de forma mais fácil, como por exemplo, as cartas da Roda da Fortuna e do Julgamento, que são os arcanos de transição. Eles normalmente vêm falando sobre esse despertar e essa mudança e virada de chave na vida. Vamos iniciar a reflexão através de algumas cartas aqui. Tudo se inicia na carta 0 ou 22, que é a carta do louco. É uma carta muito solta, é uma carta que vem tratando exatamente dos problemas emocionais, como fobia, depressão, alcoolismo, drogas, dentre demais temas. Evidentemente, essa carta tem um lado positivo, porque a pessoa se lança para algo novo, tá? Sabendo que é sempre um momento de uma partida sem muita reflexão. Então, sempre é uma carta que é importante você ficar em alerta na hora que ela sai no jogo. O estado emocional do mago é um estado de venda, é um estado de ilusão, é um estado de marketing, é um estado de comercialização, é o grande ilusionista do tarô. É uma carta que ela vem pedindo uma ação. Logicamente, quando ela sai no contra, no jogo, ela está dizendo que você está num período de inércia, porém uma chave que pode abrir grandes portas na sua vida, desde que você tome uma atitude. A papisa, ela seria uma excelente carta para um processo de reflexão, e a reflexão vai levar você à cura dessas questões emocionais e elaborar esses lutos, perdas, mudanças, transformações, ansiedades, ver até que ponto, quem disparou isso, se isso é um sistema de crenças seu, se isso é uma relação real. Então a papisa vai te dar essa possibilidade de ter esse distanciamento para poder enxergar isso. E logicamente a questão negativa dessa carta é a questão da solidão. A Imperatriz. A Imperatriz é a carta que fala do feminino, é a carta que fala da beleza, é a carta que fala da vaidade. Será que seu disparo emocional vem por aí? O Imperador. O Imperador é a carta da matéria, das posses, é a carta da conquista. Será que a sua ambição está te levando aonde? O Papa é a carta que vem falando sobre agrupamento de pessoas, comunicação, mídia, e o lado negativo dela é ser o dono da verdade, então também é uma carta que tem um lado de inflexibilidade muito grande. O próprio sistema de crenças também é uma coisa que tem que ser revista nesta carta. Até que ponto a sua crença te faz uma pessoa melhor ou não te faz? Até que ponto a sua crença faz você avançar ou não? E até que ponto a sua crença faz você transcender ou não? O Enamorados é justamente um processo de dúvida. Aquele momento que você tem que tomar uma decisão. Então, é uma carta que normalmente aparece muito em processos de angústia, do seu lado negativo. No lado positivo, há um momento de encantamento, juventude, adolescência,
O carro é a carta que vem trazendo uma grande chave para que você possa assumir a responsabilidade da sua vida e tomar as rédeas da sua vida para fazer uma grande virada. Preste atenção quando essa carta sair. E se ela sair no lado negativo, lembre-se que você precisa se encontrar nesse ponto, tomar uma atitude de assumir as responsabilidades e rédeas da sua vida. As questões emocionais da justiça, como é uma carta muito mental, ela perde muito no relacionamento afetivo, porque entende-se que a carta da justiça existe um medo de se envolver para não sofrer, e a pessoa acaba sofrendo em dobro por não ter tentado. O eremita é a grande luz do tarô. Eu acho um pouco difícil ver um certo problema emocional nesta carta, porque ele vem tratando a luz máxima, uma capacidade de reflexão muito grande e análise sobre as coisas, e até um certo ponto de vista, uma sublimação. As questões emocionais do eremita, elas normalmente aparecem em pessoas mais velhas. São as questões de terceira idade. A roda da fortuna é um arcano de transição. É o arcano que fala de vida ou morte, riqueza ou pobreza, grandes viradas, altos e baixos. Evidentemente, essa carta pode trazer vários tipos de cenários, como bipolar, ansiedade, distúrbios. É importante encontrar o eixo. E esse eixo, ele será encontrado no momento que você fizer uma análise subjetiva sobre o que realmente está acontecendo no seu emocional, à sua volta, e consiga reconhecer os seus limites. A força é uma carta que quer impor o ritmo dela ao mundo. Esse é o problema emocional da carta da força. Por isso que a grande chave da força é você dominar a boca do leão, controlar essa boca do leão sem ferir a sua fera interior. O enforcado é uma das cartas mais pesadas para problemas emocionais. Ela vai trazer depressão, apatia, algum vínculo negativo, sacrifício voluntário. E no seu lado construtivo, é uma carta que vai pedir que você abra mão de uma determinada coisa, porque existe um vínculo e nem sempre esse vínculo é positivo. É importante fazer essa análise. O arcano 13, a morte, uma das cartas mais temidas numa consulta de tarô. Esse arcano é um arcano altamente necessário para mobilizar as nossas mudanças, porque é através da falta que a gente faz um processo de mudança, transformação, transmutação e corre atrás de uma determinada coisa. Essa carta tem um lado positivo, porque a pessoa vai fundo aonde ela tem que ir. Se for na questão emocional, se for na questão de trabalho, se for na questão familiar, vai ser um processo de arar de novo a terra para um novo nascimento. Sempre é um processo doloroso. E você sempre vai pegar um cenário de dor na cena da morte. A temperança é a dor da espera. É a dor daquilo que você não vai mais encontrar, ou daquilo que você vai demorar para encontrar novamente. É uma carta que ela nos leva à seguinte reflexão, e é muito bonita, para que a gente pondere, veja o outro lado da moeda, se coloque no lugar do outro. Isso é uma grande chave que pode fazer com que você mude esse estado depressivo que você está. A carta do diabo, logicamente, aparece em todos os processos, na maioria dos processos de pânico, depressão, raiva. É uma carta que vem mostrando justamente a briga pelo poder, a ganância, que é o lado negativo do diabo, e existe também um processo de culpa nessa carta, como existe no enforcado. Mas isso é um toque pessoal meu. É a carta que fala de processos obsessivos. Por exemplo, aquela pessoa que está num determinado relacionamento obsessivamente querendo uma determinada coisa. Ou aquela pessoa que busca incansavelmente uma mudança a nível profissional ou a nível afetivo e joga toda a sua obsessão em cima daquilo. Evidentemente, ela está aprisionada também a desejos da matéria. E é importante lembrar que ninguém está na Terra a passeio e refletir sobre até que ponto você está sendo seduzido pelos prazeres transitórios. A Torre é uma carta muito difícil de ser vivenciada, é um momento de quebra, de ruptura, de desestrutura, de traição, de recomeçar, mas é uma carta que vem ensinar a gente a aprender a largar o velho ego. É importante refletir também sobre um processo de vaidade. Essa carta também vem trazendo um despertar espiritual.
toda carta destrutiva, ela será dolorosa. Evidentemente, não é confortável tirar uma torre, a não ser de algo que você realmente queira se livrar. A estrela. A estrela, existe um processo de fragilidade. A questão emocional da estrela, a pessoa está se botando numa situação muito fragilizada, ou com medo de encarar a vida, ou num processo contemplativo. Ela vem após o ciclo da torre, que houve toda a destruição, mas ela traz o momento de nascer a esperança. É uma carta também que não tem uma preocupação em mostrar a sua fragilidade. Até você vê isso retratado pela essa mulher nua, mostrando justamente o que se passa no interior dela e no exterior dela. A Lua é a carta mais importante das questões emocionais, na minha opinião, junto com o Louco. Principalmente porque a Lua vem tratando num cenário de manipulação, de angústia, de medo, da crise da alma, que é quando você questiona absolutamente tudo. Você questiona a sua vida, você questiona o seu trabalho, você questiona as suas amizades, você questiona a sua existência. Se você perceber, esse cenário representa uma Lua em eclipse ou uma Lua nova, mostrando ainda essa questão da escuridão da alma. É uma carta de um pedido de socorro, é um momento muito difícil. Quando uma pessoa tirar esse arcano na mesa, você vai saber que você vai ter que dar um suporte, você terá ferramentas para isso, porque o tarô vai te levar a outros tipos de ferramentas, inclusive de curas, ou de terapias holísticas, como floral, reiki, aromaterapia, dentre outras que você quiser fazer. O Sol. O estado emocional do Sol normalmente é um estado vigoroso, de brilho, de alegria. Porém, no lado negativo, essa carta vem tratando das questões de vaidade e às vezes até uma certa inocência também. Você repara que o Sol vem junto com as crianças. Julgamento é um arcano de transição, é um arcano excelente para um processo de mudança ou virada na sua questão emocional. É uma carta que vem tratando sobre renascimento das cinzas e retrata o anjo Gabriel trazendo a anunciação de que os mortos estão renascendo. Essa carta é uma carta que te trará a capacidade desse renascimento. E a carta do mundo é uma grande chave para você poder virar um estado emocional, mexer com o seu corpo. É uma carta de finalização de um ciclo, início de um novo ciclo, e uma carta que vem coroada de vitórias. Tanto que a carta do mundo ela é um arcano completo, rodeado pela guirlanda de louros que representa a vitória. Logicamente, todas as cartas elas vão depender da situação que você vai perguntar no jogo. Por exemplo, você no método Mandala, você tem como analisar como está esse emocional do cliente, como está essa relação dele com o sócio, como está aquela relação dele com os amigos, como está aquela relação dele com o trabalho. Você consegue perceber determinadas expectativas da pessoa que vão lograr êxito e outras que não vão, que vão parar numa frustração. Então fica a dica para você. Se a sua questão for emocional, pare, reflita, pegue o seu baralho ou vá numa consulta, embaralhe as cartas, escolha uma, olhe para aquela carta e tire a interpretação. Reflita sobre aquele momento. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Deixe o seu like, comente suas dúvidas e segue o meu Instagram lá e deixe as suas perguntas. Um beijo grande e paz profunda.